A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E nós vamos hoje apresentar uma mensagem maravilhosa que você não pode perder. Convida outras pessoas para estar assistindo com você e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amados, vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. Como o pastor Arthur mencionou, eu trabalho na área do discipulado. Pastoreio uma igreja, um setor abençoado, se chama Shalom. Nosso slogan é lugar de gente feliz. É uma igreja maravilhosa, o pastor Arthur esteve lá ministrando numa santa ceia para nós. E também coordeno o departamento de discipulado na nossa igreja em Joinville, nosso campo. E através da visão do meu pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o vice-presidente da nossa convenção estadual, ele então tem levantado a bandeira do discipulado no Brasil através do projeto Discipulado para o Brasil, no qual o pastor Arthur ministrou numa das nossas oficinas ali do Discipulado para o Brasil. E ele tem colocado essa visão e hoje são mais de 500 igrejas que têm utilizado os nossos materiais, recebido os nossos treinamentos através das nossas equipes, e nós temos visto Deus abençoando a sua igreja, o nome de Jesus sendo glorificado através desse trabalho que eu diria que é o calcanhar de Aquiles da igreja evangélica brasileira. Quando a igreja desperta para o discipulado, ela vive uma outra dimensão de vida espiritual e de crescimento também. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nesse texto que é conhecido como a Grande Comissão, eu gostaria de falar sobre repensando a Grande Comissão. Vamos repensar um pouquinho hoje essa ordem de Jesus. Mateus 28, 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós lemos esse texto, é um texto que todo cristão conhece de cor e salteado. E muitos de nós falamos no Ide de Jesus. Embora a grande comissão, ela aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos dos Apóstolos, em momentos, em falas diferentes que os escritores sagrados registraram, mas no Evangelho de Mateus nós vemos um registro mais completo da grande comissão. E alguns comentaristas bíblicos chamam de o relato de Mateus de o coração da grande comissão, justamente porque aborda o tema do discipulado, do fazer discípulos. E nós vemos, queridos, que nesse momento histórico, quando Jesus já havia aparecido para os discípulos, e agora, no auge de dar a grande comissão, de dar essa ordem,
A Bíblia diz que Jesus manda eles irem para um monte determinado, que o Senhor já havia designado para eles, na Galileia, para que o Senhor pudesse então dar essa última instrução. O interessante é que aqui nós vemos que haviam 11 discípulos. Os 11 discípulos partiram. E quando nós lemos os 11 discípulos, nós observamos aqui um número imperfeito. Geralmente a Bíblia, ela registra o 12 e também o 7, né? Tem uma simbologia toda especial na Bíblia. Mas 11, um número imperfeito, estava faltando alguém. E é interessante nós pensarmos quando Jesus olha para nós como igreja, que nós não somos perfeitos ainda, temos a nossa posição de santidade em Cristo Jesus, mas temos as nossas imperfeições. E se você olhar para a igreja, humanamente falando, a igreja militante, ela tem as suas dificuldades como organização, ela tem algumas imperfeições, mas apesar das imperfeições, é esta igreja que Jesus quer usar para implantar o seu reino na face da terra. É esta igreja que Jesus quer usar para fazer discípulos de todas as nações. Aqui eu aprendo uma lição, queridos, que o próprio mestre, que dedicou 3 anos, ou 3 anos e meio aproximadamente, para fazer discípulos, e desses 18 meses de forma intensa para os 12, sendo ele Jesus, perdeu um. Nós não podemos nos desesperar quando nós perdemos alguém que nos segue, quando nós perdemos discípulos. É claro que nós trabalhamos sempre para manter a totalidade, mas quando nós perdemos alguém, não podemos estar desestimulados, mas devemos continuar com aqueles que permaneceram para alcançar outros para o reino de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Jesus poderia ter dado a grande comissão em Jerusalém, mas ele mandou eles andarem 140 quilômetros de ida e 140 quilômetros de volta para dar a ordem. E eu entendo aqui um dos princípios do discipulado, é que o discipulado se faz no caminho. O discipulado não é apenas uma classe de curso pré-batismo. O discipulado não é apenas um departamento da igreja, embora ele pode ter um departamento para organizar, ele pode ter classe de estudo bíblico, curso de pré-batismo, mas o discipulado é uma caminhada com Cristo, em que um discípulo mais maduro de Jesus ajuda outros discípulos que estão iniciando na fé, e até alguns que já estão há tempo na fé, a se aproximarem mais de Jesus, para então reproduzirem no reino de Deus, para então fazerem outros discípulos. O discipulado é um processo. E é interessante, queridos, que muitos veem discipulado apenas como um estudo bíblico, um ensino das doutrinas básicas, que faz parte, eu repito, do discipulado, mas estudo bíblico, ensino da palavra de Deus, sem relacionamento comprometido e pessoal, não é discipulado. Pode ser uma boa aula, pode ser um bom estudo, mas discipulado é caminhar junto. Discipulado é pegar na mão e conduzir a pessoa mais perto de Jesus. Isso requer relacionamento, uma relação comprometida, em que há um compromisso do discipulador com o discípulo e do discípulo com o discipulador. Uma relação pessoal. O discipulado é intransferível, porque essa ordem, queridos, ela foi dada para todos os discípulos de Jesus.
Então os 11 discípulos partiram e caminharam juntos. Eles tinham muita coisa para resolver entre eles. Tinha o Pedro, que havia negado Jesus, que estava querendo voltar lá e de fato fez uma tentativa lá na pesca. Eu creio que ele não queria abandonar o ministério, mas ele se viu sem opção, se viu rejeitado até por ele mesmo. Vemos ali um Tomé que duvidou, outros que tinham momentos de dificuldade no meio do grupo. Eu imagino, assim como os autores da série The Chosen, que é um seriado sobre os discípulos de Jesus, em que o Mateus, ele aparece como uma figura bem particular, alguém rejeitado, desprezado, mesmo no grupo apostólico, por ser um ex-publicano. Havia uma tensão muito grande entre eles. Um outro extremista, de extrema direita, que era o cananita, era o zelote, o Judas. E o outro Judas que era da esquerda. Ah, não posso falar isso, pastor? Era 13? O outro Judas Iscariotes. Ó, os irmãos já estão rindo, né, irmãos? Ô, Jesus amado. Mas, pensa, irmãos. Olha só, quanta coisa eles tinham para resolver, questões políticas, de cunho de relacionamento entre eles. E Jesus disse, só para dar uma lição em vocês vão caminhar juntos, 140 quilômetros a pé. Vocês vão chegar lá e ficar. Alguns estudiosos dizem que durou 30 minutos, outros dizem que durou 2 horas. Ninguém sabe quanto tempo de fato durou, mas não foi mais do que esse pouco de tempo. E depois volta para Jerusalém de novo. É porque Jesus queria que eles ajustassem entre si. E discipulado é isso, meus irmãos. É aprender a caminhar com o meu irmão, mesmo com as dificuldades dele, mesmo com as diferenças que há entre nós. Mas o que nós devemos olhar não é para aquilo que nos divide, mas sim para aquilo que nos une. O sangue de Cristo que foi celebrado nesta noite através da ceia do Senhor, que dá unidade para a igreja. E os discípulos podem caminhar juntos, mesmo com todas as suas diferenças. Um outro princípio do discipulado é que só pode fazer discípulos quem é discípulo. Se você não for discípulo, você pode até fazer seguidores, fazer adeptos, fazer religiosos, fazer membros de igreja, mas não discípulos. Porque o discípulo é um crente que está em constante crescimento. Ele está vivendo numa união frutífera com Cristo, dando fruto, porque o fruto ele é gerado na videira. E ele passa por nós como ramos da videira, e nós podemos manifestar o fruto para a glória de Deus. O verdadeiro discípulo é o único que pode fazer discípulos. Quem está na videira que pode dar frutos. Só as ovelhinhas é que podem gerar os cordeirinhos. Então, queridos, uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Eu sou discípulo de Jesus? Amém? Amém. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ser discípulo de alguém aqui na terra. Quem é o teu discipulador? Quem é a pessoa a quem você presta contas? Quem é a pessoa que caminha contigo e que lhe orienta? Quem é a pessoa que lhe aconselha? Quem é a pessoa que você proativamente, intencionalmente pede orientação para a tua vida espiritual? Porque ser discípulo é isso. É um processo divino e humano
Deus faz a parte dele, que é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e trazer para dentro da igreja, trazer para a salvação, mas quem tem que cuidar das pessoas somos nós. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. E da mesma forma, queridos, não existe carreira solo no Evangelho. Ou você anda com a multidão dos discípulos, com o grupo dos discípulos, ou você não é discípulo. Porque eu preciso ser discípulo de alguém. Quem é a pessoa? Pense um pouquinho. Será que você está caminhando com um líder? Você está caminhando sendo um bom discípulo do teu pastor, da tua liderança, do líder do teu grupo, do departamento? Quem é a pessoa que está ali influenciando? Eu preciso ser discípulo para poder fazer discípulos. E então, quando eles viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu fico pensando, irmãos, esse texto sempre me intrigou, porque eles já tinham visto Cristo ressuscitado, e agora vão, e eles veem, eles viram, mas duvidaram. Não valeu nem o ver para crer. Eles viram e não creram. E ninguém tira da minha cabeça que foi Mateus que não acreditou, porque foi só ele que registrou que duvidaram. E Mateus, ele no Evangelho, tanto o banquete que ele deu, ele não colocou o nome dele. Então eu acredito que foi Mateus. Mais um no plural. O Tomé talvez não, mas quem sabe aí, Tomé já tinha confessado, né? Algum deles. Agora imagine, queridos, você ver Jesus e duvidar. Se fosse eu, nessas horas que é bom a gente não ser Jesus, né, irmãos? Você já viu essa expressão? Se fosse Jesus, eu pegava, eu quebrava, eu fazia. Os filhos do trovão eram assim: vão mandar fogo do céu e vai destruir todos esses samaritanos aí. A vontade que dá é desses caras que duvidam. Meu Jesus, eu já deserdava do céu. Mas Jesus não. Jesus é o discipulador por excelência. Quando alguns duvidaram, ao invés de se afastar, a Bíblia diz, e aproximando-se deles. Aleluia. Aleluia, que eu aprendo duas coisas, irmãos. Primeiro, que as tuas dúvidas e as minhas dúvidas não assustam Jesus. As minhas crises não deixam Deus entrar em crise. O céu não entra em crise por causa das tuas crises. Eu e você podemos até ter crises de fé, mas Deus continua no trono, Ele continua soberano, e Ele não se afasta de você pelas suas crises. Pelo contrário, é Ele que te sustenta no momento da crise, no momento da dor, no momento da dúvida. Os nossos discípulos, e eu tenho aprendido isso na prática, depois de estou passando já praticamente 1 ano e meio por um período de burnout, de esgotamento, muitas doenças, tanto físicas quanto psicológicas também. Enfrentei muita dificuldade, um desgaste muito grande nesses últimos 1 ano e meio. E quando eu compartilho com a igreja que eu pastoreio as minhas dificuldades, as minhas fraquezas físicas, e muitas vezes eu digo: olha, irmãos, eu estou esgotado, hoje eu não vou pregar, o obreiro tal vai pregar, estou passando ainda, vencendo esse processo, graças a Deus. Eu percebo que ao invés de se afastar, as pessoas se aproximam mais. E diz: pastor, você é humano, eu estou contigo. Tinha uma irmã que, a primeira vez que eu confessei que eu estava doente, e passei por um período, porque o burnout ele é bem parecido com a depressão, principalmente no início, uma tristeza muito intensa, e eu confessei para a igreja que eu estava passando por isso, e preguei, mas chorei,
do que preguei num culto, falando da palavra de Deus, daquilo que Deus estava trabalhando na minha vida. Uma irmã lá na porta, lá na frente da igreja, o pastor Arthur, pastor Arthur Bittencourt conhece. À frente lá da nossa igreja, a irmã, antes de entrar no carro, ela disse: pastor, até hoje eu não gostava de você. Eu disse: meu Deus do céu, já faz 4 anos que ela congrega comigo. Mas agora eu percebi que você é humano, que você sente o que a gente sente. Você passava uma imagem assim de muito crente, mas eu vi que você também é vulnerável, e que nós estamos todos no mesmo barco. E se você passa por isso, e está aqui dando palavra de ânimo para nós, está passando, está falando com Deus, Deus está abençoando, está respondendo, você é um servo de Deus, eu também vou conseguir vencer em nome de Jesus. Porque você não é um super-homem, você é um servo de Deus. E eu louvei a Deus por isso, né? Embora eu descobri aquele dia que ela não gostava de mim. Glória a Deus. Mas, irmãos, isso é maravilhoso. Porque nós precisamos ser transparentes. Quando nós não somos transparentes, nós vivemos longe do nosso verdadeiro eu. Você cria um personagem, você cria uma máscara. E as máscaras, irmãos, elas nos impedem de revelar a glória de Deus, porque a glória de Deus não se revela na nossa força. A glória de Deus se revela na nossa fraqueza. É o que Paulo fala: olha, eu fui ao terceiro céu. Ele nem falou que foi ele, né? Teve um homem e tal, mas disso eu poderia me gloriar, mas eu quero me gloriar nas fraquezas, no espinho na carne. Porque quando o espinho na carne, esse mensageiro de Satanás me atormenta, eu lembro daquilo que Jesus me falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele disse: então, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a graça de Deus, ela opera em nós, meus amados irmãos, no meio das fraquezas. Não estou falando de pecado, eu estou falando da nossa fraqueza humana. A Bíblia diz que, lá em Coríntios mesmo, que Moisés, quando ele desceu do monte, ele continuou com o véu. A glória de Deus estava no rosto, resplandecendo no rosto de Moisés, e o povo não queria ver. Moisés deixou o véu. Mas talvez Moisés não percebeu, mas o povo não tinha como perceber, que a glória passou, a glória acabou, o brilho cessou, mas as pessoas, ao ver a máscara, pensavam: olha, ainda tem brilho, ainda tem glória, ainda está a Shekinah, está lá no rosto de Moisés. Quando na verdade, irmãos, o véu estava escondendo. Aleluia. E nós pensamos que às vezes colocar uma máscara de santidade, uma máscara de crente, colocarmos o véu da falta de transparência, vai fazer com que as pessoas tenham uma imagem da nossa vida. Essa é a ética, muitas vezes, da personalidade. Aquilo que aparentamos, aquilo que apresentamos, muitas vezes, principalmente no mundo que vivemos hoje, vale mais do que aquilo que somos. Mas diante de Deus isso não mudou, irmão. Deus não usa TikTok, Deus não usa Instagram, Deus não usa Facebook. Deus, Ele continua olhando para dentro de você e para a ética do teu caráter. Quem você é quando ninguém está olhando? E essa transparência que Mateus registra aqui. Porque nós não aprendemos, irmãos, só com os nossos acertos, os acertos dos outros. Nós aprendemos com os nossos erros e os erros dos outros. As pessoas aprendem com as nossas falhas também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é ser discípulo, porque nós vamos crescer juntos. E Jesus, aproximando-se dos duvidosos, dos fracos, dos fracassados,
daquele grupo que estava perdido de certa maneira, que não sabia mais o que fazer, decepcionados pelo reino humano não ter sido instituído no Messias. Ele agora se aproxima deles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas traduções traduzem como todo o poder me foi dado no céu e na terra, mas aqui tem mais a ver com autoridade do que com força. Jesus, ele tinha toda a autoridade agora que ele abdicou na sua kenosis, quando ele se esvaziou de si mesmo para vir à terra e morrer na cruz em nosso lugar. Como autoridade, ele tinha uma autoridade real. E como rei, ele deu uma comissão. Naquela época, era bem comum para eles a ideia de que se alguém que tinha autoridade, um rei, desse uma ordem e não fosse cumprida, quem não cumpriu a ordem era executado, era morto. Agora imagine, irmãos, se Jesus colocasse essa lei para nós: quem não fizer discípulos, eu vou recolher. Será que ia sobrar muita gente? Ele disse: é uma questão de vida ou morte. Eu tenho toda a autoridade. Eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E eu tenho uma ordem para vocês: vão e façam discípulos. Muitas vezes nós damos a ênfase no ide, no vão. E no texto original a ênfase não é no ide, né? Seria melhor traduzido como indo. Onde vocês forem, por onde você passar, onde quer que você vá. Então veja que para fazer discípulos, primeiro, a gente tem que ir para algum lugar. Não quer dizer que você vai para outro país, você vai para outra cidade, para outro estado. Mas onde você for, faça discípulos. Onde você estiver, na tua esfera de influência, você pode fazer discípulos de todas as nações. Discipulado deve ser na nossa vida um estilo de vida. Se por onde você passa, você não deixa uma marca, alguma coisa está errado com o teu cristianismo. Onde você passar, irmãos, tem que haver uma oportunidade de você falar do amor de Jesus, e sempre há uma oportunidade de você fazer discípulos para a glória de Deus. Então, o sair aqui não é muitas vezes geográfico, o indo, ou ide, ou vão, muitas vezes não é geográfico, embora Deus vai usar pessoas para sair de fato do meio da sua terra, da sua parentela, mas é sair da zona de conforto. É você ir, é você sair de si mesmo e olhar para a necessidade do teu vizinho, do teu amigo, do teu parente, das pessoas que estão ao teu redor e fazer discípulos para a glória de Deus. Fazer discípulos também é muito interessante, porque discípulos são feitos. Discípulos não nascem prontos. Os seus filhos, tem uma promessa na Bíblia, que eles serão discípulos do Senhor. Você crê nisso, irmão? Mas quem vai fazer dos teus filhos discípulos do Senhor não é o Senhor, é você. É você, tem que ser algo intencional. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés registrou o que Deus disse. Você vai ensinar essas palavras, inculcar, colocar na mente deles, em todos os momentos, assentado em sua casa, ao redor da mesa. Esse é o discipulado da mesa. Jesus, as maiores lições de Jesus foram ao redor da mesa. Andando pelo caminho, lembra os 140 quilômetros, o discipulado no caminho, na caminhada.
mas também ao deitar e ao levantar. Ou seja, todos os momentos do dia são momentos de discipulado. E como você tem discipulado a tua família, meu irmão, como você tem discipulado a tua família, minha irmã? Porque todos nós somos discipuladores, para o bem ou para o mal. Porque os nossos filhos vão seguir o nosso exemplo. Nosso pastor, presidente, pastor Sérgio, ele tem falado, o Espírito Santo tem levado ele a falar de um ano para cá, muito para obreiros e lideranças, a respeito daquilo que nós conversamos em casa, na frente dos filhos. Hoje tem muitos filhos de irmãos e filhos até de obreiros, que têm raiva da igreja. Não pode ver pastores, não tem prazer em estar no ambiente do templo, não tem prazer na igreja, porque desde pequeno ouviram seu pai e sua mãe falando mal dos irmãos da igreja, mal das irmãs do círculo de oração, do pastor da igreja, falando da igreja. E aí, meus amados irmãos, depois que o filho cria uma idadezinha, que ele consegue se governar um pouquinho, ele diz: eu não quero mais ir na igreja, porque ele olha para o púlpito e ele tem raiva dos pastores, tem raiva do coral, tem raiva da banda, do círculo de oração, do grupo de jovens, porque os pais não tiveram sabedoria e discipularam os filhos para o mal. O diabo não precisou fazer nada, porque os próprios pais fizeram. E não adianta jogar a culpa no diabo. E agora é uma luta, é campanha em cima de campanha de oração. Chega cedo na igreja e ora e chora de madrugada pelos filhos, quando isso deveria ter sido resolvido com sabedoria dentro de casa. Agora, meu irmão, se você resolve os problemas lá, que muitas vezes até tem que resolver, comentar alguma coisa com a esposa, orar juntos, mas escondido lá, resolve, e diante da família você só vai falar das coisas boas, das bênçãos da igreja, vai falar bem da liderança, vai estar orando, intercedendo, você vai criar filhos para o reino de Deus, você vai criar discípulos do Senhor dentro da tua casa, e o nome de Jesus será glorificado na tua família. Aleluia. Nós sempre estamos discipulando para o bem ou para o mal. Façam discípulos de todas as nações, de todas as raças, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O batismo, primeiramente, ele é o testemunho público do arrependimento de pecados. Quando fala batizando, é imergindo-os na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para integrá-los ao corpo de Cristo. Não tem como, irmãos, eu fazer discípulos, de fato, sem batizá-los. Você pode falar de Jesus, mas uma pessoa que não é batizada ainda não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Precisa descer as águas do santo batismo. É o testemunho público, é a profissão de fé. Ele é integrado ao corpo de Cristo no batismo. Porém, meus amados, eu entendo também nesse texto, quando se fala batizar em nome, o nome de Deus, ele representa o caráter de Deus. Quando fala na Bíblia fala de nome, desculpa, fala de caráter. Então, quando nós batizamos em nome do Pai, quer dizer que nós estamos imergindo essas pessoas, ganhando o amor do Pai, a identidade do Pai, o caráter do Pai, sendo de fato uma pessoa que tem o amor fundamental do Pai. Muitas pessoas têm problemas sérios na vida, porque quando crianças não tiveram amor fundamental no seu período de formação, principalmente o amor do pai que molda o caráter do filho. Mas mesmo que você tenha tido um pai que foi péssimo,
Talvez você teve um pai que não demonstrou amor, que não, de fato, não lhe amou, não incutiu esse amor fundamental de você ter o amor próprio. Mas quando o Pai Celestial entra na tua vida, você é batizado nele, você é batizado em nome do Pai, e você ganha a identidade do Filho, porque quando você é batizado em nome do Filho, você também, como filho de Deus, ganha a segurança de filho. Você não é órfão, mas você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Quando você é batizado em nome do Espírito Santo, você é batizado no caráter do Espírito que é santo. Aleluia, irmão, você pode até pecar, mas pecado na tua vida tem que ser um erro de percurso. Pecado na tua vida é uma falha, mas você não deve viver constantemente no pecado. Você agora tem um caráter santo. Aleluia, o pecado para você é um deslize, mas você vive uma vida de santidade na presença de Deus, porque você foi batizado em nome do Espírito Santo. Se coloque em pé nesta noite. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é o que você sabe que faz de você um bom discípulo, mas é o quanto você obedece daquilo que você sabe. Aqui Jesus não disse ensinem bastante doutrinas para eles, embora nós vamos ensinar doutrina, faz parte do processo, mas diz, ensinem eles a obedecer o que eu vos mandei. Guardar significa obedecer. E eu digo para os meus discípulos, quando eu começo o discipulado, até aqui você aprendeu o alfabeto, era A, B, C, D. A partir de agora, o alfabeto de Deus é obedecer. Obedecer. Você vai aprender a obedecer, porque é a nossa obediência que nos faz crescer em Cristo Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está presente aqui. Mas quando nós resolvemos cumprir o ID de Jesus, a grande comissão, fazer discípulos, seja dentro de casa, seja na casa de alguém, seja num grupo de discipulado, numa classe ou na evangelização, há uma presença diferente, pastor Arthur, porque essa não é a mesma presença que ele cita lá no capítulo 16, se não me foge a memória, capítulo 13. Essa presença, ela é diferente, porque ela é relacionada ao ato da grande comissão. Quando você faz a obra de Deus, Deus está contigo confirmando, Deus está abençoando. Se você quer ver milagres de Deus, irmão, comece a ganhar almas para Jesus e discipular, e você vai ver milagre acontecendo. Você quer ter uma experiência nova com Deus? Comece a fazer aquilo que Deus mandou, e Ele fará aquilo que Ele prometeu, para a glória do nome dEle. Hoje eu gostaria de orar por pessoas aqui que desejam ganhar vidas para o reino de Deus, que desejam fazer discípulos. Pastor, eu não sei como. Deus vai usar o seu pastor, o seu líder, para lhe orientar, para lhe capacitar. Mas o que Deus quer é um coração desejoso. Ele quer alguém que, como ele, olhe para as multidões e sinta compaixão delas, porque as multidões estão aí fora como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão desorientadas, meus irmãos. As pessoas estão em uma situação difícil. Estamos no mês de setembro amarelo. Por quê?
porque é uma conscientização para as pessoas não praticarem o suicídio. Mas deveria ser o ano amarelo, porque todos os dias pessoas estão tentando tirar a sua própria vida, porque estão desesperados, exaustos e aflitos, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus naquele momento olha para si mesmo e diz: eu não consigo atender a todos, porque Jesus estava limitado na sua carne. Mas ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você é a resposta da oração dos discípulos. Você é a resposta da oração de Jesus para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Deus não quer que você ganhe um mundo sozinho, mas você pode ganhar o teu mundo, o mundo ao teu redor, a tua família, os teus colegas, os teus amigos. Você que quer assumir um compromisso com Deus, de esta semana fazer alguma coisa para ganhar uma alma, falar de Jesus para alguém, seja na rua ou na rede social, oferecer-se para ensinar a palavra para alguém que você conhece e que ainda não conhece Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Levante a tua mão direita para o céu, você que deseja receber essa oração e fazer esse propósito. Pastor, com as mãos levantadas eu estou dizendo que eu quero fazer discípulos. Eu estou ensinando você hoje aquilo que está na grande comissão, ensinando a obedecer. Ele mandou fazer, então vamos fazer. Então esta semana Deus vai colocar alguém no teu caminho para você falar do amor dele, para você discipular, trazer, cuidar desta vida e acompanhar para a glória do nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença nessa noite tão preciosa. Eu te louvo pela vida da tua igreja, Senhor, teu povo que se compromete diante de ti, da tua palavra, a fazer alguma coisa pelo teu reino. A ordem já foi dada, o Senhor não precisa dar uma segunda ordem, porque o Senhor deu a ordem com toda a autoridade, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como aquele que venceu a morte. O Senhor disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Pai, nos perdoa porque muitas vezes temos feito tantas outras coisas, temos feito coisas até que o Senhor não pediu, que o Senhor não mandou, achando que estamos te agradando, e negligenciamos a tua maior ordem, aquilo que o Senhor de fato nos enviou a fazer. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, a fazer a tua obra. Nesta semana coloca uma pessoa no meu caminho, e que eu possa falar do teu amor e encaminhá-lo para conhecer mais a ti. Coloca uma pessoa na vida do teu filho e da tua filha. Eu não sei se é um parente, um amigo, um vizinho, se ele lembrou de alguém que ama, mas que ainda não te conhece. E usa o meu irmão com graça, com poder, com autoridade. Coloca uma palavra nos seus lábios, e que essa palavra seja como fogo, e o coração da pessoa que ouvir venha arder no poder do teu Espírito Santo, porque a tua promessa é que quando nós fazemos discípulos, ensinamos os discípulos, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu ministro esta bênção sobre o teu povo, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que bom que você ficou até o final. Nós somos muito agradecidos pela sua audiência e queremos também pedir para você se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho lá, as notificações dos novos vídeos que estarão entrando no canal e, além disso, que você compartilhe o nosso programa Conhecendo o Amor de Deus com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que será um conteúdo edificante, abençoador, que vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Então, continue conosco, orando por nós, divulgando esse canal e também sendo um discípulo de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo programa.